E agora, mais uma vez, eu já agradeço por vocês pararem agora para assistir esse vídeo. E a paz do Messias chamado Cristo, Jesus, e convido todos vocês para que vocês venham entender e compreender a Bíblia. Olha o que está escrito no livro de Êxodo, o capítulo 21, versículo 12. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Respeite o seu pai e sua mãe, e muitos desrespeitam seu pai e sua mãe, porque não amam seu pai e sua mãe, porque não cuidam do seu pai e da sua mãe, porque não obedecem o seu pai e sua mãe. Ainda dizem, eu amo Deus, eu amo Jesus. Mas é mentiroso. A minha Bíblia e a tua Bíblia, ela fala, respeite o seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando, para morar nela. Enquanto você respeitar o seu pai e sua mãe, e obedecer o seu pai e sua mãe, e amar o seu pai e sua mãe na terra, você vai viver muito tempo na terra. Muito tempo. Porque você é obediente ao seu pai e sua mãe. E todo aquele que é obediente ao seu pai e sua mãe, ele é obediente a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus, e ama a Deus, e ama Jesus, e ama o Espírito Santo de Deus. Se você não ama sua mãe e seu pai, como é que você pode dizer que ama a Deus? Como é que você pode dizer que ama Jesus? Como é que você pode dizer que ama o Espírito Santo de Deus? Está enganado. Agora, olha só o que é que fala no livro de Isaías, capítulo 49 e o versículo 15. Isaías, repito, Isaías 49 e o versículo 15. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que ela pode deixar de amar o seu próprio filho? Claro que não. Mas os filhos não querem amar seu pai e sua mãe, enquanto ela ama e é dedicada a seus filhos. Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Deus está falando. Mesmo que a sua mãe esqueça você, não lhe ame, lhe maltrate, lhe despreze, mas Deus te ama. Mas também tem uma grande diferença. Deus te ama, mesmo quando tua mãe não te ama, que te teve, que te abandonou, te desprezou. Mas Deus te ama, Ele nunca te abandonou, nunca te desprezou. Mas porque sua mãe que te teve não te ama,
Isso não quer dizer que você tem que a odiar. Jamais. Ela é tua mãe. Ela é tua mãe. Você lembra da mãe de Moisés? Teve ele, colocou no cesto e colocou no rio Nilo para que não fosse morto. A filha de Faraó achou e cuidou dele, criou. A mãe dele, de Moisés, foi quem criou ele. E depois, passado um tempo, ela devolveu a filha de Faraó, o menino, depois de desmamado. Mas ela não abandonou. Ela fez isso para que os egípcios não pegassem o menino e o matassem, porque o menino Moisés já tinha promessa de Deus. E no livro de Isaías, como eu falei, o capítulo 49, do versículo 15, ele está dizendo: a tua mãe que te carregou no ventre, no colo, cuidou de você quando criança e agora já não quer mais cuidar de você, que não cuidou de você, que te abandonou, mas Deus cuida de você. Deus não te abandonou. Deus não te deixará só. E agora o livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. O rei Salomão, ele julga um caso muito complicado. Mas como ele pediu sabedoria a Deus, Deus o deu, para ele viesse reinar e governar com justiça o povo de Israel em Jerusalém. Porém, um certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. E uma delas disse: ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa, não havia mais ninguém lá. Uma noite ela rolou-se sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então ela levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia. Ela viu que o seu filho estava morto, que tinha matado o seu filho, e pegou o menino e colocou na cama dela. O meu filho, ela pegou e colocou na cama dela. E depois ela pegou o filho dela e colocou morto na minha cama para dizer que era meu. Nos meus braços ela colocou. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Eu conheço, ó rei, meu filho. Eu conheço. E toda mãe conhece o seu filho. Não tem essa que não conheça a sua criança. Mas a outra mulher disse: não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo.
e o seu é o que está morto. Você está mentindo. Você é mentirosa. E a primeira mulher respondeu: não é não. A criança morta é a sua, e a viva é minha. E foi assim que discutiram na frente do rei Salomão. Então o rei Salomão disse: cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua, e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada, e quando a trouxeram, disse: cortem a criança viva pelo meio, e deem metade para cada uma dessas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: por favor, rei, Senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: podem cortá-lo em 2 pedaços. Assim ele não será nem meu, nem seu. Aí o rei Salomão disse: não matem a criança, entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a sua mãe. Ela é a mãe da criança, deem a ela. E todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão. E aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para o julgar com justiça. Veja o grau da situação. Quem ama, não mata. Quem ama, não julga. Quem ama, não abandona. Quem ama, não despreza. Quem ama, cuida. E veja o grau da situação da mãe. Rei, meu rei, não quero ver meu filho morto. Eu não quero. Prefiro ver ele vivo, porque ele é meu filho. Dê a ela. Prefiro ver ela criando. Prefiro ver meu filho vivo, sendo criado por ela. Mesmo que eu sofra dores de uma mãe que sou, sem ter ele do meu lado, mas prefiro ver ele vivo com ela do que ele morto. Então, povo de Deus, quem ama, cuida, não abandona e não despreza, nem julga e nem maltrata. E agora a gente vamos ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar,
Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas duram pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é perfeito desaparecerá. Então o que é imperfeito desaparecerá. Olha o grau do versículo 8. O amor é eterno. Tudo passa aqui na terra, mas somente uma única coisa que não vai passar é o amor. E quem tem amor vive para sempre. Quem pratica o amor e quem vive o amor vive para sempre. O amor nunca morre. Deus é amor. Jesus é o amor. O Espírito Santo de Deus é o amor também, porque Ele é o Consolador. E nunca morre. E nós, se amarmos, se formos, na verdade, se formos amorosos uns com os outros, nós nunca morreremos. Nunca morreremos. O que vai morrer é a nossa carne, nosso corpo, mas o nosso espírito nunca morrerá. Viverá para sempre. E agora a gente vamos ler o livro de Éfesos, capítulo 6, e o versículo 1. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Eu peço todos vocês, filhos e filhas, que desobedecem o pai e a mãe, volte, procure obedecer o seu pai e sua mãe, e respeitá-lo e honrá-lo, porque olha o grau do versículo 1. Filhos, não está se falando somente só com homem não, filho homem não, é com os dois, homem e mulher. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isto é certo. Se você não obedece o pai e a mãe, você não obedece Deus, você não obedece Jesus,
você não obedece ao Espírito Santo de Deus, você não tem Deus, você não tem Jesus, você não tem o Espírito Santo de Deus, porque desobedece seu pai e sua mãe. Você não ama ninguém. Se você se amasse, você amaria seu pai e sua mãe, que te teve, que te gerou, te teve e cuidou de você. Se acorde. Não fique dormindo, não. Agora a gente vamos ler o livro de João, o Evangelho, capítulo 13, do versículo 34 e o versículo 35. Jesus está falando com você nessa noite, e comigo também. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se você não ama ninguém, se você não ama os seus irmãos, não respeita, não trata bem, é grosseiro, é ingrato, é ignorante, é bravo, é briguento, é intrigado, contendeiro, você não é discípulo de Jesus. Não é. É simplesmente a palavra, é o Senhor que está falando. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. As pessoas que estão do lado de fora, que precisam crer e voltar quando vê as suas ações, o seu jeito, sua maneira de agir, de se comunicar com seus irmãos, aí elas vão aceitar Jesus, vão voltar de novo para casa, porque você está dando testemunhos com as suas ações, com as suas atitudes, que você é discípulo do Mestre. E agora a gente vamos ler o mesmo João, o Evangelho, no capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 22. Aqui Jesus está falando com Pedro. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele, Pedro. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Prove que você me ama, tomando de conta das minhas ovelhas. Seja pastor. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama mesmo? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou:
Tome conta das minhas ovelhas. Tome conta das minhas ovelhas. Quem ama, não abandona. Quem ama, cuida. Quem ama, não despreza. Quem ama, abraça. Quem ama, acolhe. Quem ama, ajuda. E não fala mal de ninguém. Quem ama não tem intrigado, inimizade. Não tem. Não é arrogante, não é grosseiro, não é caluniador, não é briguento, não é avarento. Quem ama, respeita os outros. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.